Olha, a primeira vez que eu pisei no museu, assim foi o impacto da novidade. Como ideia, eu acho que o museu, dedicar o museu para uma língua, eu acho extremamente inédito, porque geralmente você tem museu para objetos, objetos de artes, objetos históricos, né? E para pensar como a Michel Foucault, quando você coloca um objeto no museu, você, você inscreve esse museu como alguma coisa existente na história, né, na memória. Então, você dá, portanto, um estatuto diferente para aquele objeto, né? Porque se uma pessoa, seja ela famosa ou não, tem um objeto em casa, esse objeto ele existe, mas ele existe de uma outra maneira. Efetivamente existente na história e na memória, esse objeto só vai poder existir dessa maneira quando colocado no museu. Agora, você colocar a língua no museu, salvo engano meu, alguns especialistas mais em história, seja da cultura em geral, seja da língua, podem dizer melhor do que eu, mas me parece um movimento inédito, um gesto inédito, né? Você colocar o museu dentro, você colocar a língua dentro de um museu, né? Claro, e que vai por isso mesmo, pelo ineditismo da ideia, vai por isso mesmo provocar reações, né? Tanto positivas quanto negativas, né? Eu tenho ouvido no meio em que eu trabalho, que é o meio de linguistas e analistas de discurso, né? Eu tenho ouvido reações assim um tanto críticas com essa coisa de colocar a língua dentro de um museu, porque fica muito em torno dessa ideia da fixação, da estabilização. Eu visitei o museu faz alguns anos, foi quando estava vendo a exposição da Clarice Lispector, né? E que eu gostei muito, né? E é interessante porque quando eu não vou me lembrar muito bem agora dos detalhes da exposição, pelo fato de ser inclusive uma escritora impressionante, que impressiona todo mundo, eu quero dizer, pelo fato de ser Clarice Lispector, ela fica muito marcada na memória, né? Mas o que eu achei interessante é como que a dedicação, né, dentro do museu, né, de uma exposição à Clarice Lispector marca muito a presença da língua dentro de uma, né, de uma obra literária, de uma atividade literária como a Clarice Lispector, né? Então achei bastante interessante essa iniciativa do museu, que é interessante porque você tem a língua colocada no museu, naquela perspectiva que eu tentei comentar antes, essa perspectiva inédita de colocar a língua no museu como se coloca um outro objeto, não digo outro objeto qualquer, mas tal como se colocam outros objetos normalmente colocados em museu. Então é interessante que a língua, eu vejo muito a língua colocada no museu nessa perspectiva de que eu veria outros objetos, objeto de arte, né? E quando você faz dentro do museu uma exposição para uma escritora como Clarice Lispector, é interessante como você põe aí, você estende o museu para uma perspectiva da língua em movimento, né? Da língua, da trajetória da língua dentro de uma obra, né? Isso é interessante porque é diferente de você fazer uma exposição literária num ambiente outro qualquer, em que o que fica em foco é a obra literária como uma obra de arte, né? Então você fazer uma exposição literária com o nome de Clarice Lispector, por exemplo, dentro de um museu da língua, né, é uma maneira de você estender, né, a postura, a perspectiva da língua em museu dentro de uma dinâmica de escrita, de literatura como a da Clarice Lispector. Foram coisas que me ocorreram enquanto eu percorria, né, naquela ocasião, a exposição né, eu via os jovens, os estudantes percorrendo e muito impressionados, e muitos como que pela primeira vez entrando em contato com a escrita da Clarice Lispector. Mas não é só a escrita da Clarice Lispector, é um certo modo de ser, de existir da língua portuguesa que se apresentava ali naquela exposição.
O museu pode ser um lugar onde se pode ter língua. E é interessante quando a gente diz se o museu, quando a gente se pergunta se o museu pode ser um lugar onde se pode ter língua, me vem de novo a ideia do museu como lugar de exposição de objetos, né? Então, pensar se a língua pode ser um objeto que se pode ter no museu é pensar a língua como objeto qualquer que você pode tocar, né? Mas eu diria que se o museu, pelo fato de se tratar da língua, é interessante que, talvez isso aconteça com outros objetos também, mas é interessante que o modo de você ter a língua quando você vai ao museu, ele se apresenta numa dinâmica de movimento, né? Tautologicamente falando, se apresenta no movimento, né? Então não é que você pode ter a língua como objeto que você pode tocar, sentir a textura dele. O que você pode é ter a língua, e aí é interessante usar uma expressão que seria do George Agamben quando se refere ao campo semântico da enunciação, como a língua como um ter lugar, né? Então a língua não seria ter a língua, mas o museu ele é um espaço em que o visitante ele tem lugar de disposição de fala na língua. Então a impressão que eu tenho pela maneira com que o museu está exposto, do pouco que eu me lembro da disposição do museu, pela maneira com que o museu está exposto, a ideia de ter a língua é a ideia de ter a língua no acontecimento dela. É um momento de emergência da língua na história, a relação com outras línguas que aqui já se falava, o tupi, né? As línguas, né? Africanas, né? É a língua na maneira pela qual ela veio aparecendo na literatura mesmo, e a língua como ela veio aparecendo no lugar emergente, natural dela, que é a oralidade, que é o som. Então, pelas telenovelas, achei isso muito interessante, como você vai percorrendo o falar o português, hoje que vivemos somando décadas e décadas de telenovela, né? Pelo menos desde o final dos anos 50, você vai ver então pela cena de novela, você vai tendo essa língua no movimento dela, né? É dessa maneira que eu me interpreto a pergunta de se é possível ter a língua no museu. E aí o conceito, se fôssemos pensar tomar um conceito em semântica, para melhor poder falar dessas coisas, para mim seria o conceito, de um lado o conceito de referência e de outro o conceito de acontecimento. A maneira com que a língua está colocada no Museu da Língua Portuguesa é um acontecimento, e por ser um acontecimento, é um acontecimento sempre em transição, sempre em movimento. A cada visitante, nessa relação, é que você tem um acontecimento que pode ser definido como um acontecimento de ter a língua. O museu, isso é interessante de pensar o museu como fomentando outras discursividades em arquivo. Porque é interessante, se a gente pensa nas centenas de visitantes que o museu pode receber, é interessante como a relação do visitante com essa língua que está exposta em museu, ela pode fomentar outras maneiras de dizer, outras maneiras de significar, e é nesse sentido que eu entenderia que o museu pode fomentar outras discursividades, porque a maneira com que a língua está exposta, a língua está constituída como objeto de museu, ela fomenta justamente outras maneiras de dizer, outras maneiras de significar a própria língua, que ainda está acontecendo na história, e outras maneiras de dizer fazendo sentido, de dizer a partir do lugar que cada visitante vai estabelecer a sua relação com essa língua que está ali exposta, né? Porque é interessante, quer dizer, quando você pega, por exemplo, a imagem
a imagem de uma personagem de novela ou de uma personagem da história política do Brasil dando uma entrevista com o seu modo particular, singular, de exprimir a língua. Você tem ali a fomentação de uma discursividade, de um modo de dizer e de significar, né, a história. É interessante, há umas reações quando eu leio os trabalhos que têm sido feitos, as proposições analíticas sobre o museu, que olha muito do ponto de vista ideológico, né? Ou seja, uma reação negativa que vem é aquela que diz respeito de que a língua colocada como objeto de museu, ela apenas abre, ela apenas aponta para uma dimensão muito ideológica da língua, no sentido de que fixa a língua num determinado lugar de sentido, né? Ou seja, é como se a língua posta em museu ela fosse aprisionada numa maneira de dizer e nas palavras que diz, só daquela maneira e não de outra, né? Eu tenho reparado que as reações negativas a essa ideia, né, muito nova de colocar uma língua no museu, ela tem muito a ver com isso, né? Ela fomenta uma maneira de olhar a ideologia como aquilo que só pode significar daquela maneira e não de outra. Então, se você olhar, uma coisa que me chamou muita atenção no museu, no espaço físico do museu, é que você tem todo o espaço de organização, de exposição, né, de fixação, né, da língua, nas suas mais variadas formas materiais, né, seja pelo oral, seja pelo escrito, mas você tem ali onde o museu está plantado, no prédio, né, da Estação da Luz, você tem o lado de fora, você tem certos focos de janela que, enquanto você está circulando, quando você passa de um ambiente para o outro, há certos cantos que você pode enxergar a rua. Eu, quando fui fazer essa visita, isso me veio imediatamente: nossa, a língua não está só aqui. Aqui ela está no estatuto, ela está na posição de objeto de museu, mas ela está em movimento também, mesmo, né, como objeto de museu. Mas a língua lá fora, ela continua, né, em circulação. Eu até gosto de usar, me vem agora, né, o uso de um conceito muito usado, na verdade um conceito muito citado, e que é uma criação da Eni Orlandi, num texto que ela escreveu com a Tânia Clemente de Souza, que é sobre essa relação entre a língua fluida e a língua imaginária, né? Quando você está dentro do museu, você tem a relação com essa língua imaginária, porque essa língua que vai passando por lugares fixados de produção de sentidos, de imagem de si, de imagens de outros, no movimento da história, e que tem como ponto de ancoragem, a situação da língua, o teu lugar da língua na história, né? E você tem a língua fluida, que é essa língua que você, quando por essas janelinhas, né, essas frestas abertas das paredes do museu, você olha na rua, que ela está bem no lugar de muito trânsito na cidade, a língua está fluindo para cá e para lá, né? E o museu, ele é esse momento na cidade em que a língua é fixada no lugar imaginário, né? Um lugar onde ela intercepta o fluxo da língua, né, nessa perspectiva, nessa dimensão de língua fluida que a Eni Orlandi está colocando, né? E nisso, para mim, vem todas essas possibilidades, então, de você olhar o movimento do que poderia ser o ideológico, né, circulando num espaço em que a língua é objeto de museu, né? Ou no museu em que o objeto é a língua portuguesa. O que o senhor acha dos catálogos feitos pelo museu para as suas exposições? O que eu não prestei muita atenção, não posso falar muito,
sobre os catálogos. Eu realmente não me lembro. É interessante, né? Esse é mais um artefato, esse é mais um dispositivo a gente tem História das Ideias Linguísticas, a gente tem, até existe uma revista com esse nome, né? Língua e Instrumentos Linguísticos, né? Porque você tem a língua e você tem a relação com a língua e os teóricos dessa área de ideias, História das Ideias Linguísticas, Eduardo Guimarães, Emil Lang, junto com Silvano Hu, criaram esse conceito de instrumentos linguísticos, que é a relação que você tem com a língua, ela não é direta, ela é mediada por instrumentos, né? O lugar onde a língua está estabelecida como objeto de museu, ele me faz pensar, não estou pensando particularmente digamos, nos catálogos que são veiculados e colocados em distribuição no Museu da Língua Portuguesa, mas no catálogo em geral, tomando o traço dos catálogos em geral, como eles funcionam no Museu da Língua Portuguesa, que seria de servir desse instrumento. No Museu da Língua Portuguesa, eu diria que o catálogo ele funciona meio que como instrumento linguístico, tal como funcionam para nós as gramáticas, os manuais, os dicionários. Se a gente for pensar em conceitos que podem ajudar a pensar o Museu da Língua Portuguesa em todos os seus aspectos, todas as suas dimensões, me vem imediatamente o conceito de interdiscurso, né? Que vai dizer respeito a esse fluxo da memória, e a esse fluxo da memória que você tem uma multiplicidade de dizeres, você tem uma multiplicidade de possibilidades de fazer sentidos e que vão sendo marcados por regiões, né? Num primeiro momento, o Museu da Língua Portuguesa ele é uma região do que seria o interdiscurso no campo da língua, no campo das ideias linguísticas e, sobretudo, no campo da história da língua. O museu ele configuraria, no momento, no contexto em que ele acontece na cidade de São Paulo, ele configuraria discursivamente, do ponto de vista teórico, um ponto no interdiscurso, quer dizer, um ponto das várias possibilidades de dizer e significar a língua. Perfeito. O senhor gostaria de falar mais alguma coisa? Por enquanto é só. É pena que eu não sou nesse momento. Como o tema do museu ele é muito mais, ele está muito mais aberto para quem está pensando em história das ideias linguísticas, né? E quem está pensando em estatuto da língua no discurso. Então, pena que eu não tenho. Nesse momento a minha reflexão não vai muito além, né, do que eu posso dizer nesse momento.